Expressando as concentrações das soluções. Iremos agora estudar um pouco sobre conversão de unidade de medida. Antes de aprendermos as concentrações das soluções, precisamos revisar a conversão ou transformação de unidade, pois iremos precisar quando estivermos resolvendo os exercícios de concentração. Bom, conversão de unidade é um processo bastante aplicado no dia a dia e na solução de muitos exercícios de química. É comum que ao resolvermos algum exercício, seja necessário realizar algumas conversões para que as unidades informadas dessas sejam compatíveis entre si. Dessa forma, iremos revisar um pouco algumas conversões de massa e também de volume. Observem agora algumas dessas relações de conversão de massa. Sabendo que nós utilizamos muito toneladas, quilogramas, grama e miligrama, se eu tiver que passar de tonelada para quilogramas e de quilogramas para gramas e gramas para miligramas, eu venho multiplicando por 1000. Se eu tiver que passar de miligramas para gramas ou gramas para quilogramas e quilogramas para tonelada, a operação vai ser o contrário. Eu vou fazer a transformação agora dividindo. Bom, mas como é que a gente então trabalha com essas conversões na prática com resoluções de exercício e até mesmo em situações vestibulares? Bom, a gente então vai andar com as vírgulas, ou seja, se eu tiver que passar de tonelada para grama, a minha vírgula vai andar 3 casas para a direita. E se eu tiver que passar de quilogramas para toneladas, eu vou andar a vírgula 3 casas para a esquerda e assim sucessivamente. Se eu precisar fazer a conversão de quilogramas para gramas, eu vou andar 3 casas para a direita e assim por diante. Agora, se eu precisar transformar de toneladas para gramas, eu vou multiplicar 2 vezes e então vou andar 6 casas para a direita. E a mesma explicação para a forma contrária dividindo. Então, vamos fazer aqui alguns exercícios para então vocês verem na prática como isto acontece. Na letra A, temos aqui 0,5 toneladas para gramas. Então, a gente, neste caso, vai andar nesse esqueminha aqui, 3 para a direita, mais 3 casas para a direita. Ou seja, eu vou andar 6 casas para a direita, como vocês podem ver. Eu andei 6 casas para a direita, então a minha vírgula vai andar aqui, vai ficar aqui no finalzinho. E então, nas casas que andamos, iremos completar com os zeros. Então, aqui nesse caso, a nossa resposta seria, esse zero primeiro aqui, ele iria desaparecer, logicamente. E então, teríamos 5 zeros e vamos colocar os 5 zeros que contamos, colocamos a vírgula e o sexto zero depois da vírgula. Ou podia deixar sem a vírgula e sem o zero depois da vírgula. Então, já no outro caso, temos uma transformação de caminho contrário. No caso, eu iria andar 6 casas para a esquerda, que seria de gramas para quilogramas. Ou seja, eu tenho 300 gramas para quilogramas. Então, aqui eu tenho 300 gramas, a vírgula, ela está no final dos 300. Então, a partir disso, eu ando, então, 3 casas para a esquerda, com a vírgula. Então, a vírgula parou na frente do 3, não é isso? Então, eu vou ter 0,3 quilogramas. Podia colocar 0,300 quilogramas, sim, pode. Mas é melhor escrever desta forma, certo? Já para a conversão de unidades de medida, que seria volume, sabemos que as unidades de medidas são responsáveis por determinar a capacidade de volume de determinado corpo, seja em litros, decímetros cúbicos, milímetros, entre outros. Para executar a conversão desta unidade, assim como vimos para a conversão de massa, basta multiplicar ou dividir por 1000. Confira então o esquema de conversão. Bom, como já sabemos, para o volume é possível trabalhar com unidades de metros cúbicos, decímetros cúbicos e litros, que vão ser iguais, ou milímetros e centímetros cúbicos, que também vão ter valores iguais. Então, vamos para alguns exemplos. Na letra A, temos 2,5 metros cúbicos para litros.
Se eu tiver que passar de metros cúbicos para litros, eu vou multiplicar, assim como o esqueminha está dizendo, por 1.000. Ou seja, podemos andar 3 casas para a direita com a vírgula. Então, por exemplo, eu tenho 2,5, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. A vírgula vai ficar aqui no final das casas que eu contei, certo? Então, eu vou ter 2,5, vou colocar 2 zeros, então eu vou ter 2.500 litros, não é isto? Na letra B, temos aqui uma conversão de 100 centímetros cúbicos para metros cúbicos. Então, eu vou dividir o 100 por 1.000 e novamente dividir por 1.000. Ou seja, eu vou andar com a vírgula 6 casas para a esquerda. Então, vai ficar 100 e a vírgula depois do 100. Então, ando 6 casas, coloco os zeros nas casas e então vai ficar 0,0001 metros cúbicos, não é isto? Temos aqui outro exemplo de 1 litro para decímetros cúbicos. Lembrando que litros e decímetros cúbicos têm o mesmo valor. Então, a resposta da letra C será 1 decímetros cúbicos, porque litro é igual a 1 decímetros cúbicos. Assim como ml, que é milímetros, é igual a centímetros cúbicos, não é isto? Já para a conversão de massa para mol, para calcular a massa molar, temos aqui 2 exemplos. O primeiro é, na letra A, com a substância de dióxido de carbono, para sabermos então a massa de cada composto, é preciso uma tabela periódica. Mas muitas vezes esses dados, eles vêm na questão mesmo. Ou seja, todos os dados que você vai precisar na questão para calcular a massa molar vão estar na questão. Então, como vocês podem ver, o carbono ele vai valer 12, ele tem uma massa molar 12, e o oxigênio vai valer 16. E então, você vai ter um carbono, que é 12 gramas, mais 2 oxigênios, cada oxigênio vale 16, então 2 vezes 16 dá 32 gramas. Então, fazemos a soma dessas massas, que vai dar 44 gramas por mol. Agora, vamos responder a questão 2. Como já sabemos, a massa molar, então, né? Em quantos mols, temos aqui na letra 2, quantos mols de CO2 há em 220 gramas? Sabendo agora que vamos fazer a conversão de massa para mol, então, temos o seguinte. Vamos responder com regra de 3. Na primeira linha, vamos ter a massa molar. Então, você teria para CO2, né, que é o dióxido de carbono, você teria 44 gramas para 1 mol. Então, a questão quer saber quantos mols há para 220 gramas, né? Bom, então, aplicando o cálculo que vamos aprender lá na frente, o resultado dessa conversão de massa para mol, por regra de 3, dará 5 mols, né? No outro exemplo, iremos somar novamente a massa de cada elemento e somar. Onde eu vou ter, como vocês estão observando, eu vou ter 2 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1, mais 32 gramas de enxofre, que é a massa do enxofre, mais 4 vezes o oxigênio, que dá 64 gramas, onde a massa do oxigênio é 16. Somando tudo, teremos aqui a massa molar do ácido sulfúrico, que será 98 gramas por mol. Sabendo disso, iremos então resolver a questão 3, onde ela pergunta qual a massa correspondente de 0,2 de ácido sulfúrico, que é H2SO4, aplicando a forma da massa molar que vocês vão aprender mais lá na frente, né? Teremos para esse exercício o número de mols, N, igual a massa dividido pela massa molar. Primeira pergunta, eu sei que eu tenho um número de mols, não é isso? A questão nos dá 0,2 mols. Eu sei que eu tenho a massa? Não sabemos a massa. Vamos achar a massa ainda. E a massa molar eu tenho? Sim,
a que calculamos no início, que é 98 gramas por mol. Portanto, fazendo então o cálculo, teremos que a massa do ácido sulfúrico é de 19,6 gramas. Portanto, aprendemos então um pouco de conversão, que iremos precisar mais lá na frente para calcularmos as concentrações. Continuaremos aprendendo então mais sobre conversões nos próximos vídeos para os cálculos das concentrações. Até mais!